Uma outra notícia que está aqui na Folha de São Paulo, com relação à obtenção de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, no país. O governo, o Planalto, estuda o fim da obrigação de autoescola para tirar CNH. Portanto, há nesse momento uma ideia de suspender a obrigatoriedade daquelas aulas nas autoescolas para que você consiga obter a sua Carteira Nacional de Habilitação. Bora falar com o Renan Fiuza, está ao vivo com a gente, vai explicar por que nesse momento, Renan, o governo está trabalhando com essa possibilidade, com essa ideia. O que é apontado como justificativa? Já notícias que te trazemos agora ao vivo aqui no Novo Dia. Começamos com o Renan Fiuza, daqui a pouquinho Rafaela Cascardo também vai trazer para a gente destaque lá do Rio de Janeiro. Mais uma vez, bom dia, Renan. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está com a gente. Essa foi uma notícia que pegou todo mundo aqui um tanto quanto de surpresa e a gente passou a tentar entender qual que era o olhar da pasta, né? O Ministério dos Transportes por meio do ministro Renan Filho. E aí, achei até curioso, né, o fato que ele trouxe para a gente, que existem muitas e muitas pessoas, olha só, daqui a pouco eu trago os dados detalhados, que circulam tanto em veículos comuns como em motocicletas sem ter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E o ponto, né, que o ministro trouxe para a gente, o porquê dessa iniciativa, se vai ser aprovado ou não, se vai passar a valer ou não, a gente tem que aguardar os próximos passos. Mas essa é uma ideia, né? Ele disse que o ponto central dessa discussão é o fato do custo, ou seja, é muito caro no entendimento da pasta, né, do Ministério dos Transportes, para que as pessoas possam ter acesso, né, à Carteira Nacional de Habilitação. E aí, convido a todos que estão conosco aqui no Novo Dia para a gente olhar uma arte que a gente preparou, que aí fica muito mais fácil, né, de explicar para vocês. Dá uma olhadinha aí, pessoal, ao valor. O custo médio para se obter uma Carteira Nacional de Habilitação é de R$ 3.300 ou R$ 3.215, né? Desse total, o candidato paga cerca de R$ 2.469 somente para a autoescola. E aí tem um acréscimo, né, de R$ 746 ou quase R$ 747 em taxas. E olha só, quando a gente está falando, então, portanto, do valor que vai destinado às autoescolas, né, a gente está falando de quase 80% do custo de uma CNH que vai para essas escolas que você vai ali, passa 20 horas aulas, fazendo CFC, todo aquele curso, faz provinha, tem que estar ali em caráter presencial muitas das vezes. Então, a ideia da pasta é diminuir essa burocracia e principalmente fazer com que a carteira, o documento, seja muito mais acessível para a população. Então, essa é a ideia central. O valor que impede segundo o próprio ministro, que as pessoas tenham acesso à carteira de motorista. E aí eu trago aqui os números que eu havia mencionado para vocês. Estima-se que 45% dos proprietários de motocicletas, ou seja, a turma que a gente vê pelas ruas andando de moto, né, e outros veículos de duas rodas, pilotem sem possuir CNH. Ou seja, dá uma olhada, quase 50% dos motociclistas estão circulando pelas ruas das cidades do Brasil sem Carteira Nacional de Habilitação. Já quando a gente fala da carteira B, 39% dos proprietários de veículos de passeio dirigem sem habilitação. Então essa é a grande preocupação e eles conectam, né, o alto valor para o baixo número de pessoas que têm acesso ao documento. Então muita gente acaba aprendendo com amigos, com familiares, com irmãos e aí acaba já pegando uma moto, um carro e vai dirigir. Né, vai dirigir mesmo sem a carteira. Então eles querem que as pessoas consigam ter acesso a esse documento de uma maneira mais fácil. Só explicando para quem está em casa como é que funciona o modelo atual, tá? Há uma exigência, todo mundo que tem a Carteira Nacional de Habilitação, aquelas pessoas que estão muito perto aí de completar 18 anos para que consigam ter acesso ao documento, você precisa ter precisa fazer o cursinho, né, o CFC, ou seja, uma exigência mínima de 20 horas aula prática, né? E aí você depois vai para as práticas, vai ali com o instrutor e depois só, que é um período bastante longo, é que você realmente faz a prova. Então eles querem encurtar esse tempo. Obviamente, se você não se sente seguro, né, o próprio ministro disse o seguinte: não se sente seguro, você pode contratar um serviço
né, credenciado e aí fazer as aulas. Mas a princípio é isso que a gente traz, né, para vocês. Essa decisão ainda não foi tomada, mas a gente segue de olho porque é bastante curiosa mesmo assim, né? Os números são altos, né? A gente sabe muito bem que para tirar essa documentação vai uma grana e não é pouca, né? E mesmo assim tem muita gente circulando sem o documento pelas ruas do Brasil. Devolvo para você, Carol.